Ok, na aula passada a gente conheceu um pouco sobre a estrutura básica, né, a hierarquia básica de criar uma tela com o Java Swing. Nessa aula a gente vai continuar e se aprofundar um pouco sobre os componentes básicos, né, e um pouco sobre essa hierarquia. Então tá aqui os dois containers, né, componentes básicos que a gente pode usar, né? O primeiro é o JFrame, ele é o elemento de mais alto nível. Lá a gente pode definir, entre outras coisas, né, como o título da tela, né, o tamanho dela, se ele está ou não visível. Né? E o JPaino, que é um componentezinho que a gente usa para agrupar, né, um container, para a gente agrupar outros componentes como button, text field, entre outros elementos. Ele aceita alguns layouts, né, alguns formatos de layout, e a gente pode ir adicionando os componentes até compor toda a nossa interface gráfica. Alguns componentes básicos que a gente vai ver agora nessa etapa da aula, né, é o JLabel, né, basicamente para exibir um texto. O button, quando a gente quer transformar esse elemento em alguma coisa clicável, ou text field, né, JText field, para a entrada de texto. Certo? Então são esses os componentes básicos. Olhando um pouquinho no código, né, assim, expandindo um pouquinho do nosso código, a gente tem aqui a criação da tela, a criação do painel, nesse caso aqui com um componente padrão, que é o Flow Layout, poderia deixar sem. E aí, dentro do painel, que é o nosso container, né, a gente não está adicionando ainda no JFrame, mas estamos adicionando aqui no painel, a gente está adicionando um label, que tem um textozinho lá, nome. Certo? Criamos um text field, que é um elemento para criar, para que o usuário dê entrada de texto. Adicionamos também ao nosso container. E um button, né, que tem como título lá o button salvar. E aí também adicionamos ao nosso painel. E como fase final do nosso código aqui, a gente, ao frame, agora não mais ao painel, a gente adiciona ele a tela, né? Adiciona o painel ao nosso frame com esse comando aqui, set content painel, e por fim a gente exibe a tela. Então, indo lá para o código, as etapas que a gente precisa fazer, a primeira é criar o JPainel, vou chamar de container, então está criado aqui o nosso container. Para adicionar ao container, vou colocar aqui adicionar e já vou adicionar, por exemplo, um JButton, né? Um elemento aqui de botão, igual lá o nosso exemplo, vou chamar de salvar, certo? Uma mudança, tipo assim, para simplificar, eu poderia colocar aqui, ó, tela.set content painter e coloco aqui o container. Então, basicamente, eu criei o meu container, adicionei um button e adicionei esse container na minha tela. Vamos executar. Pronto, ó, ele está mostrando aqui para a gente o botãozinho salvar. Se eu quisesse adicionar mais elementos aqui ao meu container, né, adicionei um botão, vou adicionar outro aqui que vai se chamar limpar. Vamos adicionar um JLabel, dois JLabels. Vou chamar de teste 1 e teste 2. Só para a gente ver o efeito aqui do container básico, que é o Flow Layout. Ó, ele está agora mostrando os dois buttons e em seguida os dois JLabels, né? Se eu reduzisse aqui o tamanho da tela, ó, ele iria para baixo, que é um efeito aí
do nosso container lá, que é o Flow Layout.